Olá, meus queridos! Na aula de hoje, nós vamos abordar o tema que diz respeito à pedologia. Lembrando que esse tema é um tema vasto, grande, né? E não se resume só a isso aqui, mas hoje a gente vai delimitar, dentro do estudo da pedologia, a questão dos horizontes do solo. Essa aula, esse tema, a gente vai fazer uma sequência de vídeos, tá? Sobre ele, porque é um tema muito relevante e está entre os temas mais importantes que diz respeito à geografia física, né? E, basicamente, quando a gente fala da pedologia, a gente fala do estudo dos solos, né? Então, imediatamente você pode pensar, né? Você pode lembrar da importância do agrônomo. Os engenheiros agrônomos são os profissionais que têm como foco de estudo a questão do estudo dos solos, né, as suas possibilidades de melhoramento, melhorias na questão da produtividade nesse solo, né, estudar os processos que acontecem no solo e possíveis soluções para estes problemas. Quando a gente trabalha esse tema, é muito comum você encontrar em qualquer livro didático, módulo, apostila, um esquema como esse daqui. Vamos entender, vamos nos permitir interpretar o que eu tenho nesse esquema aqui. Nesse esquema eu tenho uma disposição aqui e uma sequência de 4 realidades. Isso aqui é uma tentativa de mostrar de forma didática o processo de pedogênese. Pedogênese aqui é verdadeiramente uma palavra-chave, né? Esse pedo de solo e gênese de origem, né? Então, isso aqui é um esquema para você entender o processo de formação do solo. Como assim, Vinícius? Vamos lá. A gente tem, no primeiro caso, uma rocha. O que eu percebo aqui? O que a gente fez para tentar demonstrar para vocês que isso aí é uma rocha, né? Eu olho e percebo um padrão só. Está uniforme a aparência do que vulgarmente no popular as pessoas chamam de pedra. Ah, é uma pedra, né? No senso comum as pessoas costumam dizer isso. E, né, o professor, o geólogo, professor de geografia, né, prefere utilizar a terminologia rocha. Essa rocha, chamada de rocha matriz, recebe esse nome porque vai dar origem a outro material, que é um solo maduro. Como é que eu sei que um solo é um solo maduro? Um solo maduro, um solo, para ser um solo maduro, é rigorosamente um solo diferenciado em horizontes, ou essas camadinhas, né, que quando estão devidamente no seu lugar, perfeitas, com água na quantidade certa, oxigênio, matéria orgânica, aí eu vou ter a magia, que é o crescimento de uma estrutura vegetal, de uma árvore, de um cultivo agrícola aqui. Então, na natureza, quando a gente vai estudar esses processos de formação do solo, a gente vai ver que esse processo ocorre de forma lenta, não é rápido. Esse processo ocorre de forma lenta e gradual, tá? Não é algo complexo, é algo simples, né? Então, o que acontece? O que a gente aprende e deve levar para a vida? O processo de formação do solo é lento. Porém, o homem, quando usa esse solo de forma exagerada, de forma predatória, de forma abusiva, detona esse solo que se formou de forma lenta de modo rápido, né? Porque essa estrutura aqui ela é fundamental para a manutenção de um solo fértil. O que eu tenho nessa estrutura? O horizonte O, também conhecido por ser um horizonte orgânico, né? Leva esse nome por ser aí rico em MO, ou matéria orgânica. Geralmente eu consigo identificar ele porque visualmente ele tem uma cor mais escura pela presença de micro-organismos. Os horizontes A e B são também conhecidos por serem chamados de horizontes minerais.
Porém, o horizonte B é chamado de horizonte mineral de acúmulo ou de deposição, porque se eu tiver um processo de carreamento desses materiais, né? Se ocorrer uma chuva intensa, eu posso ter o carreamento desses materiais até o horizonte B. Em um ambiente que recebe muita água, um ecossistema que é muito chuvoso, se for um ambiente que é muito chuvoso, o que pode acontecer aqui? Um ambiente que é muito chuvoso, certamente eu posso verificar a seguinte situação. Esse solo ele pode ser lavado, ele pode sofrer o processo de lixiviação ou acidificação. Ou seja, esse solo pode verificar a experiência de alterar o seu potencial de hidrogênio. E é claro que isso não é bom. Então, nessa aula você deve aprender que a gente tem como itens essenciais em um solo os recursos minerais, água, oxigênio e a matéria orgânica, cada um na sua quantidade certa. Eu costumo dizer que o agricultor ele reza para que a chuva aconteça, mas eu costumo dizer que essa oração é um tanto exigente porque ele reza para chover na época certa e na quantidade certa. Até porque o agricultor precisa de chuva, se ele não tiver uma via para irrigar artificialmente, mas ele quer chuva na quantidade certa, na época certa. Até porque a gente aprende que o excesso de água lançada no solo pode lavar esse solo, tornando esse solo um solo ácido. Aqui a gente tem a questão, outro conceito importante, que é o conceito do intemperismo. O conceito do intemperismo, o que ele vai trazer? Intemperizar traz a ideia de destruir, de desgastar. Ou seja, nos estudos sobre solos, a gente está sujeito a ver que, para essa superfície rochosa se tornar um solo maduro, ele tem opções de processos que pode contribuir para esse material, que é essa rocha aparentemente tão dura, tão rígida, começar a se fragmentar em partes e até chegar em partes menores, né, de modo que eu reconheça um solo. No caso do intemperismo físico ou mecânico, a gente diz que esse processo ele é típico de ambientes mais secos, semiáridos, onde eu tenho uma maior amplitude térmica. Eu tenho uma expressiva variação de temperatura. Quando eu tenho uma maior amplitude térmica, uma expressiva variação de temperatura, esse material, uma vez que ele aquece, ele pode sensivelmente se dilatar. Ele aquece, dilata, ele resfria, contrai. Algo que não é visível aos nossos olhos, mas é importante pensar que esse material, uma vez que aquece, resfria, contrai, ele vai se fragmentando em partes. Então, eu posso ter um intemperismo físico ou mecânico, que é bem comum em ambientes secos, intemperismo químico, que também é um agente de desgaste e de destruição, costumamos dizer que é mais comum em ambientes úmidos, como qual, Vinícius? Como a questão do ambiente amazônico, né, que é um ambiente que tem muita água. A água vai contribuir para esse processo, né, de desagregação desse material. E o intemperismo biológico, típico de ambientes como, por exemplo, ambientes com uma expressiva presença de raízes. Essas raízes podem contribuir para esse processo de pedogênese. E aí, esse tema é um tema que você tem familiaridade? Você acha esse tema fácil, difícil? Conta nos comentários. Essa aula contribuiu para você? Te acrescentou de alguma forma? Ou valeu a pena revisar? Se gostou do conteúdo, não deixe de dar aquele velho like. Compartilhe o nosso conteúdo para outros amigos. E muito obrigado pela atenção de hoje. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.